Desde o começo deste ano de 2022, o nome de Baba Vanga voltou a aparecer nas manchetes dos jornais. Para muitos, foi a maior vidente do mundo e teria feito previsões até para os próximos séculos. A extraordinária evidência de Baba Vanga foi verdade ou mentira? Eu sou a Sara Braga e este é o 12º episódio da série Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Bom, você também deve estar intrigado com tanta gente, a mídia, falando sobre a Baba Vanga, né, Felipe? Nas suas pesquisas você também está vendo aí essa repercussão toda? Pois periodicamente o nome de Baba Vanga volta às mídias, né? E agora a internet, são vários blogs e vários espaços estão falando sobre a extraordinária evidência dessa senhora, que alguns já acham que superou Nostradamus, né? Nossa. Nas visões do futuro e nos acertos das previsões. Mas acho que a coisa não é bem do jeito que as pessoas estão imaginando, não, gente. Olha, Baba Vanga quer dizer vovó Vanga, né? Ela é conhecida como Vanga Dimitrova, mas na verdade ela nasceu com o nome de Vangelia Pandeva Susheva. Depois ela virou Vangelia Pandeva Gusterova quando ela casou-se, né? Ela foi muito famosa como vidente, curandeira e fitoterapeuta. Ela era búlgara, nasceu prematura em 3 de outubro de 1911 em Strumícia, na Macedônia, e faleceu aos 84 anos em 11 de agosto de 1996 em Sófia, na Bulgária. A Baba Vanga perdeu gradualmente a visão e ficou muito famosa também por isso, né? Como que uma pessoa completamente cega, que era completamente deficiente visual, conseguia ter visões tão acuradas de acontecimentos dezenas de anos e às vezes séculos antes. Bom, sabe-se que a Vanga ficou órfã de mãe em 1923 e mudou-se para Macedônia, na aldeia do Novo Selo, com o pai e a madrasta. Isso, foi isso mesmo. Né, rumores dizem que lá, aos 12 anos, ela perdeu a visão por causa de um furacão, durante o qual um redemoinho jogou a Vanga metros longe. Ela foi encontrada somente à noite com os olhos cheinhos de areia, né? Sua família, muito pobre, não conseguiu providenciar um tratamento contra uma séria inflamação e, como resultado, a Vanga foi gradualmente perdendo a visão até ficar completamente cega. Pessoas que conheceram a Vanga intimamente, no entanto, desmentem essa versão do furacão e pesquisadores dizem que não há algum registro meteorológico de qualquer tempestade intensa na região naquela época. Pois isso foi uma coisa que já pegou um pouquinho nessa biografia estranho, né? da Vanga, né? Parece que realmente não aconteceu esse lendário furacão. Agora, o interessante, dizem que a Vanga, quando era criança, gostava de brincar, de localizar as coisas com os olhos vendados. Parece que era uma antevisão do que aconteceria no futuro. E ela brincava também, ela gostava de brincar com os brinquedinhos dela no escuro, ou então como se não pudesse enxergá-los, né? Então parece que era realmente como se fosse uma antevisão do que viria mais para frente. Né? Um presságio. É verdade. Bom, em 1925, ela foi enviada para uma casa de cegos em Zamu. E lá ela ficou 3 anos. Ela aprendeu, inclusive, a costurar. Então lá ela aprendeu a cozinhar, enfim, aprendeu a ser uma dona de casa, né? Uma candidata. Naquela época, as mulheres eram muitas vezes instruídas, não para serem mulheres de letras, mas eram para ser donas de casa. E foi onde ela aprendeu o braille, né? Sim, ela aprendeu o braille, assim, né? Ela conseguiu aprender a ler e tal, e nunca pôde desenvolver os estudos dela. Ela não teve a oportunidade de estudar profundamente, mas ela tinha aquele ensinamento básico que a fez aprender a ler, né? Enfim, ela conseguia comunicar-se bem. Então ali foi basicamente assim que foi a instrução da Vanga, né, da Baba Vanga. Ela, em 1942, se não me engano, ela casou-se. Sim. Né? Casou-se com um soldado chamado Dmitry Gusterov. Ele era da aldeia de Krindishlitsa
né, ficava ali naquela região de Pretcheskaia Okolia. Pouco antes do casamento, ela mudou-se com esse noivo para Petrich, onde ela mais tarde se tornou amplamente conhecida como a Vanga Dimitrova. O Dimitar sofria de alcoolismo, né, esse marido dela, e ele morreu em 62, aos 42 anos. Então eles tiveram 20 anos de casamento. Mas ele morreu com uma gravíssima cirrose hepática. Ele era alcoólatra, bebia demais, e dizem até que ele agredia, né? Ele repetidas vezes agrediu a Vanga fisicamente. Era uma pessoa violenta. A Vanga então teve que aguentar, né, muito sofrimento no convívio com esse cidadão. E por que será que ela não previu a morte dele, né? Pois é, essa é uma das interrogações, né? Por que ela não previu que teria esses 20 anos, né, de duro relacionamento, que o marido teria esse problema de alcoolismo, que ele viria, né, a morrer de cirrose hepática, e o pior, que ela até apanharia dele, né? Mas enfim, essa é uma coisa que fica aí, né, uma interrogação que fica entre os biógrafos e os céticos com relação à evidência da Baba Vanga. Tem muitas curiosidades interessantes sobre a Baba Vanga, né? Uma delas é que ela realmente começou a ficar conhecida durante a Segunda Guerra Mundial, quando um boato que se espalhou nas proximidades da sua aldeia dizia que ela era capaz de determinar o paradeiro das pessoas que desapareceram durante o conflito. Ela dizia se estavam vivas ou os locais onde morreram e foram enterrados. Um dos primeiros visitantes da Vanga foi o czar da Bulgária, Boris III, que a visitou em 8 de abril de 1942. Desde então, foi procurada por numerosas personalidades dos meios políticos e artísticos. E muita gente pergunta, né, mas tá, e de onde vinham essas informações, né? Quer dizer, era uma evidência, ela penetrava nos arquivos acásticos, né, nos arquivos do tempo, do espaço, o que ela fazia? Bom, a própria Vanga costumava explicar que essas visões decorriam de contatos espirituais, de contatos que ela tinha com entidades invisíveis. Então ela dizia que era difícil às vezes explicar isso, mas uma sobrinha dela, chamada Krasimira Stoyanova, disse que a Vanga falava com as almas dos mortos, né? E que quando os mortos não podiam responder, uma outra voz estranha de origem misteriosa assumia esse papel. E algumas pessoas agora até falam que eram alienígenas, né? Que ela tinha contato com extraterrestre. É mais uma hipótese, Poxa. né? Fazer o quê, né? Pegaram pesado. Bom, por causa dessa confusão com as agressões do marido, a Baba Vanga chegou a ter filhos? Não, ela dizia que era estéril, né? Mas acredita-se... Ou ficou, né? Ou ficou, mas acredita-se que essa coisa toda, esse clima muito desagradável que ela tinha com o marido não ajudou muito na proposta de ter filhos, né? Mas ela criou um menino e criou uma menina, né? Ela criou um garoto, né, chamado Dimitar Valchev e uma menina chamada Veneta. Em 67, a Vanga, que já era uma excelente cuidadora dessas duas crianças, acabou inclusive registrada como funcionária pública. Bacana. E a partir daquele momento ela passou a receber um salário oficial, que seria na época equivalente a uns $50 americanos mensais. Até aquela época a Vanga recebia as pessoas de graça, né? Ela recebia às vezes um presentinho ou outro, tal, uma lembrancinha, mas depois que ela virou funcionária pública, o negócio começou a mudar. As pessoas que queriam falar com a Baba Vanga tinham que ter um ingresso, uma espécie de uma permissão da prefeitura. E elas tinham que pagar para ter esse acesso à Baba Vanga. Os turistas, né, que vinham de outros países, tinham que pagar 3 vezes mais do que as pessoas que viviam naquela região. Então, assim, eles tinham que conseguir um ingresso, tinha que ser carimbado esse ingresso, né, com horário tudo marcadinho, bonitinho, e ela recebia de 8 a 12 pessoas por dia. E isso, então, parece, né, segundo os pesquisadores, os historiadores da época, que a Baba Vanga, na verdade, foi muito mais um instrumento de publicidade, de fazer crescer o turismo local, para aumentar a arrecadação do município, do que propriamente essa vidente extraordinária que todo mundo está falando. Isso é complicado. Então, é bastante complicado. Inclusive, esses mesmos pesquisadores conseguiram levantar algumas informações muito sérias, né?
porque dizem que os taxistas e os guias de turismo adoravam o fato da existência da Baba Vanga, porque incrementou muito o turismo, né? Eles ganhavam um bom dinheiro com isso. E há suspeitas bastante consistentes que os próprios guias de turismo e os próprios taxistas passavam informações sobre os turistas para a Vanga poder fazer algumas visões um pouco mais precisas. Então isso são denúncias muito sérias, mas infelizmente parece que existem de fato alguns substratos verdadeiros nisso tudo. Então parece que havia toda uma máfiazinha, né, para fazer aumentar a arrecadação municipal na região e que os políticos então participaram desse processo do crescimento da Baba Vanga como vidente. Mas essa vidência espetacular, essa capacidade precognitiva, sempre foi muito questionada, inclusive pelos conhecidos dela e pelos habitantes da região. Bom, sabe que a Baba Vanga foi uma devota ortodoxa, né? Sim. Cuja moradia era repleta de imagens de santos. Sua devoção era tamanha que mandou construir em Rupit, na Bulgária, uma igreja dedicada à Santa Parasquieva dos Balcãs, que viveu no começo do século XI. Uma multidão esteve presente na inauguração da igreja em 14 de outubro de 1994. Pois é, a Baba Vanga, ela construiu, né, essa igreja bonita, a igreja tal, inclusive até com habitações para monges. Né? Mas até a última vez que eu fiquei sabendo sobre essa igreja, nunca esteve monge nenhum lá. Né? Mas a Vanga começou a ser vista como santa. Então as pessoas começaram a achar que ela não era apenas uma vidente, que ela não era apenas uma curandeira, uma pessoa com capacidade de operar alguns milagres. E então achavam que ela era santa, ela começou a batizar crianças, começou a ser chamada para batizar casamentos, né, para abençoar os noivos e tal e tal, e com a presença de sacerdotes da Igreja Ortodoxa. Isso causou um momento não muito agradável, desconfortável até para os próprios ortodoxos, que não concordavam muito com essa suposta vidência da Baba Vanga e que o envolvimento dos religiosos com ela. Então ficou um clima um pouquinho desagradável naquela ocasião. Bom, lendas urbanas afirmam que a Vanga foi a maior vidente do mundo, né, com acurada capacidade premonitiva. Há quem afirme que a Vanga previu o colapso da União Soviética, o acidente na usina nuclear de Chernobyl, a vitória de Boris Yeltsin nas eleições presidenciais de 96, o naufrágio do submarino russo Kursk, os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né, as famosas Torres Gêmeas, que todo mundo se lembra, bem como a vitória de Veselin Topalov no torneio mundial de xadrez. Em 1979, a Vanga disse: "Mas a velha Rússia retornará e será chamada da mesma forma que sob São Sérgio." No início de 1993, a Vanga anunciou que a União Soviética renasceria no primeiro quarto do século XXI e a Bulgária faria parte dela. Anteviu que a cura para o câncer seria anunciada em 2008, o que não aconteceu. Dizem também que previu o dia exato da morte do líder russo Joseph Stalin e até mesmo o fim da humanidade para o ano de 3197. Ela também afirmou que a Terceira Guerra Mundial começaria em novembro de 2010 e acabaria em outubro de 2014, o que também não aconteceu. Pois é. A Baba Vanga, olha gente, vocês vão ver na série que nós vamos lançar brevemente aqui, através da Saber, né, que é justamente chamada O Sensitivo, que esse tipo de alegações, esse tipo de visão, esse tipo de antevisão para séculos à frente, não existe, realmente ela não é possível. Nenhum vidente, nenhum sensitivo, nenhum médium que tenha sido estudado, sistematicamente pesquisado, jamais revelou ter essa capacidade acurada de antevisões com séculos à frente. Nem mesmo Nostradamus, como nós veremos no programa futuro. Então, em 2008, no começo de 2008, veículos de comunicação como a RIA Novosti e o Komsomolskaya Pravda e outros, né, divulgaram as supostas previsões da Vanga
para os anos que iam desde 2008 até 3.197, como nós falamos. Porém, nenhuma das citadas previsões foi rigorosamente documentada, e está claro que a tal guerra mundial que ela falou realmente não aconteceu. E agora, né, neste ano de 2022, nós estamos aí com uma ameaça, né, de uma nova guerra, a Ivanka não falou nada a respeito disso. Pois é. Né? E agora os meios de comunicação estão querendo anunciar que ela fez várias previsões para 2022, mas até o momento, tudo que nós podemos apurar é que isso são rumores sensacionalistas de órgãos que estão querendo divulgação, querendo leitores, querendo likes, né? Querendo, enfim, né? Monetizar através de canais na internet. Porque sondando essas informações, nós não chegamos de fato a nenhuma constatação de alguma previsão consistente de Baba Vanga para 2022, como andam falando por aí. Pois é. Interessante também é que disse que ela preveu a própria morte um mês antes. Assim. Né? Ela faleceu em 11 de agosto de 1996 por causa de um câncer no pulmão que começou a progredir rapidamente nos últimos meses de vida. Bom, os pesquisadores, especialmente parapsicólogos, né, estudiosos desses fenômenos psicobiofísicos e psicoespirituais, claro, começaram a ir atrás, a investigar todas essas coisas espetaculares que falam sobre essa incrível vovó Vanga. Mas o que tem sido descoberto realmente vai muito em oposição àquilo que os órgãos de imprensa têm divulgado. Né? Por exemplo, a Vanga, ela tinha algumas vizinhas que eram amigas dela por muitos anos, né, que conheciam a Vanga por muitos anos. A Boica Kostadinova, por exemplo, em 2010, disse o seguinte: Vanga nunca fez essas previsões. Olha só. Algumas pessoas inventam, outras acabam repetindo. Ficam especulando porque todos acreditam nela. Ouvimos muitos conselhos dela, ela ajudou muitas pessoas, mas do fim do mundo nunca ouvimos falar. Então esse é um ponto de vista de uma amiga da Baba Vanga que a conheceu por mais de 50 anos, numa declaração que ela deu a um jornal búlgaro, um jornal chamado 24 Chassa. Essa mesma Boica e outras amigas da Vanga, como a Helena e a Maria, dizia que ela era uma pessoa muito moralista, né? Era uma cristã ortodoxa muito devota. E ela assim, era uma pessoa que ficava muito nervosa quando estava diante de alguém que tinha alguma crença, alguma fé que fosse oposta ou diferente à dela. A Vanga tinha um gênio um pouquinho difícil, né? Não era uma pessoa, essa santa, maravilhosa, boazinha, dócil, que todo mundo imagina. Então, ela era uma mulher muito sábia, assim, né? O que as pessoas que a conheceram dizem, costumam dizer, é que a Vanga, ela tinha uma facilidade, quase que um talento para ser uma terapeuta, uma psicóloga. Ela tinha a facilidade de sentir as tendências das pessoas, né, para o fortúnio, para o infortúnio. Então, muito mais do que fazer visões, antevisões e premonições, parece que o que ela fazia, na verdade, era sentir as pessoas, né, compartilhar, dar às pessoas a chance de falar sobre os seus problemas, e ela dava orientações. Isso é bacana. Ela dava orientações. Então ela dizia, não faça isso, ou faça aquilo, e tal, e tal. E aí, ela aproveitava a fama da vidência e dizia, daqui a alguns anos poderá acontecer isso com você, ou daqui a alguns meses, cuidado. Mas isso é o que a gente vê. Todo e qualquer vidente de televisão aí, nos jornais, né, nas rádios, fazendo com tarô, com búzios, com runas. Né? Então é simplesmente uma tática de comunicação e não propriamente uma manifestação de um dom, né, paranormal de evidência ou antevisão do futuro. Com certeza. Inclusive, pesquisadores sustentam que a Vanga foi usada pela política local para se tornar uma atração turística internacional e aumentar a arrecadação da região. Pois é o que nós tínhamos comentado antes, né? Então, sim. Isso está sendo verificado, né? Está sendo verificado por outras pesquisas mais recentes que estão mostrando, lamentavelmente, que parece que tudo isso que falam da Baba Vanga, ou pelo menos grande parte do que falam dela,
é um grande exagero, como a gente vê acontecer com vários outros mestres, gurus, médiuns, avatares, canalizadores, contatados por ET, videntes, profetas, né? Que todos eles têm uma certa mística e também, não raro, todo um aparato de mistificação ao redor deles que os transformam em seres sobrenaturais, com poderes e talentos incríveis, divinos. E quando a gente vai checar, vai ver que tudo aquilo, na verdade, nada mais é do que um exagero promocional, né? Pois é. Para fazer propaganda. Infelizmente, essas pessoas utilizam dos veículos bem parecidos, né? Ah, sim. Tudo da mesma forma, na mesma linha, porque viram que atraem mesmo as pessoas, o público cai mesmo, isso é muito triste. As pessoas são muito carentes, né? Acho que todo mundo está muito carente de espiritualidade. Com certeza. Com essa falência das religiões, né? Porque estão aí as grandes religiões prometendo coisas há séculos, coisas que nunca acontecem, as pessoas não estão mais acreditando nas chamadas grandes religiões. Então elas estão buscando alternativas. E muitas pessoas, né? Nessa sede de encontrar um caminho espiritual, de encontrar a sabedoria sobre o que realmente se passa nas dimensões divinas, nas dimensões transcendentais da alma e do espírito, cai na lábia de equipes de profissionais de comunicação que transformam, às vezes, vigaristas, não queremos dizer que a Vanga fosse uma vigarista, mas transformam vigaristas em santos, em milagreiros, né, em profetas e tal, e para, infelizmente, auferir lucros imorais. Né? Isso é terrível. Em Petrich, na Bulgária, local em que viveu a maior parte da vida, nas montanhas, foi fundado o Museu Baba Vanga em 5 de maio de 2008, com mais de 3.000 objetos pessoais da Vanga e estátuas em sua homenagem. E em 1998 e 2002 foi lançada uma grande enciclopédia Vanga, em 11 volumes, contendo dados sobre a vida e as alegadas previsões da vidente. A Vanga hoje é uma lenda, né? Muita gente, quer dizer, que acompanhou o surgimento dessa personagem, né, como a nova Nostradamus, afastou-se da ideia de que era uma santa, de que era uma vidente e tal, mas milhões de pessoas ainda questionam se de fato ela não era uma santa, se de fato ela não tinha essa capacidade premonitória extraordinária que é propagada pelas mídias internacionais. Até hoje isso acontece. Ah, sim, inclusive, para quem não sabe, né, a Baba Vanga já é o tema central de 18 filmes e documentários. 18, gente. Em 2013, a Film UA Group da Ucrânia lançou uma série televisiva em 12 episódios intitulada Vanga, que retrata a vida da controvérsia vidente. Filmada na Bulgária, teve a direção do Sergei Boichukov e tem a atriz ucraniana Yelena Alexeyevna Yakovleva vivendo o papel de Vanga na série. No ano seguinte, ou seja, em 2014, outra série foi produzida com o título A Verdadeira Vanga. E em 2017, o canal NTV lançou Novas Sensações Russas, Vanga, Profecias para 2017. Então, são 18 documentários que já foram feitos sobre ela. E o engraçado é que sempre que surge um novo livro sobre a Vanga, uma nova produção, sempre fica falando das previsões que ela fez para o futuro. Porém, gente, infelizmente, nós não conseguimos achar registros confiáveis dessas previsões. O que os parapsicólogos suspeitam, né, na Rússia e em outros países, que essas previsões são apenas chamadas publicitárias para chamar a atenção do público para determinados meios de comunicação, infelizmente parece que é a alternativa mais correta. A Vanga, sem querer, tornou-se uma garota propaganda e está fazendo muita gente ganhar dinheiro com livros, documentários, viagens turísticas ao museu, que realmente é muito bonito. Enfim, a vidente extraordinária, né, com a acurada capacidade de prever o futuro, lamentavelmente está deixando de existir gradualmente, e o que está ficando no lugar é um mito. Bem, como aconteceu com milhares de pretensos videntes, gurus, messias, médiuns, canalizadores,
contatados por alienígenas, avatares, né, e por aí vai. Interesses escusos e fantasmagorias infantis fomentadas por fanáticos carentes obscureceram a verdade sobre a vida e os feitos da Baba Vanga. É certo que exageraram bastante. O que restou de investigações detalhadas, lamentavelmente não confirma grande parte das maravilhas atribuídas a ela. Vanga era uma pessoa comum, com qualidades e defeitos, que ficou para a posteridade transfigurada como santa. Pois é. Não é nossa intenção aqui, nunca foi e jamais será, né, desiludir ninguém. Mas não é o nosso propósito. Mas sim a busca de verdades e mentiras. Lamentavelmente, até o momento, o que podemos descobrir sobre Baba Vanga é que ela está muito mais cercada de mentiras do que de verdades. Com certeza. A maior vidente do mundo, ninguém pode afirmar isso. Ela viu o futuro, fez previsões detalhadas, também ninguém pode afirmar porque não há registros confiáveis disso. E aqueles que conviveram com ela intimamente, que estiveram com ela durante décadas, também não acreditam que ela foi esse fenômeno extraordinário de precognição. Portanto, é isso que nós temos a dizer sobre a lendária Baba Vanga. Pessoal, e a gente espera que vocês tenham apreciado muito esse programa que a gente fez com muito carinho para vocês. E, como sempre, deixe o seu like, faça os seus comentários, porque eles são muito importantes, né, para a evolução do nosso projeto. Deixe as suas dúvidas, alguma sugestão de pautas futuras, né, Felipe? Claro, e se você tiver alguma informação que vem em contraposição ao que nós dissemos aqui, por favor, mande, porque nós não somos os donos da verdade. Nós estamos buscando verdades e mentiras. Né? Nós não estamos aqui ditando verdades e mentiras. Então, se você tiver alguma coisa, alguma informação que esclareça os nossos posicionamentos, por favor, compartilhe, para que a gente possa também disseminar para outras pessoas. Né? Nós queremos aqui descobrir as verdades e mentiras que afetam as nossas vidas para o bem e para o mal. Obrigado pela sua audiência, sempre é muito bom ter você aqui com a gente e até o nosso próximo programa. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.